Olá, eu sou a Catiúcia Perigo e nós vamos tratar de uma apresentação que tem o título Ilustres Desconhecidas da Arte Latino-Americana, Eugênia de Belém Sarmento e Nair de Tefé. São duas artistas mulheres, tá? De uma elite argentina, uma da Argentina, a outra é brasileira, que viveram no finalzinho do século XIX e início do século XX, né? E que tiveram uma ligação muito íntima, né, com dirigentes intelectuais que vão ser responsáveis por determinar os rumos dos seus países nesse período. Então, nós vamos tentar observar, né, como é que elas atuaram nesse período aí da história, né? São duas mulheres, então, sul-americanas. Primeiramente, eu gostaria de falar de uma ocasião curiosíssima, que é uma ocasião que diz respeito aqui a Eugênia de Belém Sarmento, que é uma ocasião em que a Rosa Facaro, que era uma curadora e uma grande pesquisadora argentina, na década de 80 ela vai produzir uma exposição adiantando essa agenda feminista, né, sobre mulheres nas artes plásticas da Argentina, e a filha dela, que é a Fabiana Barreda, vai encontrar por um acaso do destino, no lixo, nessa mesmo período, um quadro de uma pintora da época, uma pintora importante, que era Eugênia de Belém Sarmento. E esse episódio, ele é muito, assim, ele mostra muito, né, como é que as obras, né, as artistas mulheres são tratadas, né. Veja que o Museu de Belas Artes de Buenos Aires, eles expõem parte da coleção permanente dele sobre a arte argentina em questão desse período, né? Só que ele não dá espaço adequado para as mulheres artistas desse momento, né? Então, uma parte importante da produção dessas mulheres, ela se perdeu, e aí a gente vê esse caso aí do retrato que foi achado no lixo, outra parte está nas mãos de descendentes, e ainda um grupo menor fica escondido aí nas reservas de museu, que sempre estão relutantes em mostrar aí, né? Bom, é, 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 essa artista, a Eugênia, ela vai surgir, ela vai aparecer no momento que está acontecendo uma remodelação, né, no país, né, uma remodelação do ponto de vista urbano e também do ponto de vista tentando se moldar mais ou menos próximo à Europa, né, mas também em termos de costumes, de valores, enfim, e é nesse sentido que vai surgir um presidente que passou um tempo exilado fora, mas que retornou para a Argentina, que é o Domingos Faustino Sarmento, que também era um grande intelectual, né, e vai se tornar aí um presidente na Argentina entre 1868 e 1874. Ele tinha uma visão de nação, de que era uma nação muito atrasada e que tinha que estar mais próximo da civilização europeia, que essa sim era uma civilização bastante moderna, né. E o retrato mais famoso do Sarmento era justamente pintado pela neta, que é a Eugênia de Berlim Sarmento, né? Que é esse retrato que vocês estão vendo aí. Bom, só que a questão é que nem o sobrenome dessa artista resgatou ela aí do anonimato. Vejam que situação curiosa, né? Porque num longo processo que vai durar aí mais de 30 anos para se concretizar, um retrato bastante polêmico foi produzido pela Eugênia, que é esse que vocês estão vendo, né, que deve ter figurado nas mais importantes paredes, né, mais glamurosas da época, mas que depois foi descartado no lixo e foi achado justamente naquele momento da década de 80. 30 anos depois, ou seja, mais recentemente, né, é, ele foi exposto numa grande exposição que reuniu artistas mulheres da Argentina chamada El Canon Acidental, né? Ele não era parte da coleção do museu, que expôs mais de 800 obras, o Museu de Belas Artes, né? Mas ele teria sido o gatilho aí para esse acontecimento, para esse. Agora vamos para Eugênia, para Nair de Tefé. Aqui nós temos um retrato que ela teria feito do seu esposo, que é o o Hermes da Fonseca, uma caricatura, né? O Hermes da Fonseca, que na época era presidente, então ela vai casar com ele durante o seu mandato, né? E um ano após ele ter perdido a primeira esposa dele, né? Ela estudou na Europa, retornou para o Brasil antes de se casar, e ela se tornou uma grande caricaturista. Ela tinha um pseudônimo, que era o nome dela ao contrário, Rian, para poder produzir as suas caricaturas, uma vez que seria um escândalo para a época que uma mulher produzisse caricaturas, mas ela chegou a trabalhar para produzir alguma coisa em revistas europeias, embora teria sido impedida pelo pai de seguir uma carreira na área, e também revistas brasileiras, como o Binóculo, a Careta, o Malho, e também a revista Fonfon, né? Então, aqui vocês estão vendo uma das caricaturas, né?
dela, e agora passaram a ver, então, uma imagem que mostra um episódio na vida dela, onde é narrado um comportamento que aconteceu dela, uma questão que aconteceu, que ela fez na barra do vestido dela, numa ocasião de uma festa que estava sendo oferecida no Palácio do Catete, né, no momento em que o Hermes da Fonseca era presidente, ela era a primeira-dama, em que ela vai fazer uma porção de caricaturas na barra do vestido sobre retratando os grandes figurões ali que estavam na época, e isso teria sido também bastante escandaloso. A artista brasileira Aline Lemos vai trabalhar nesse sentido, né, fazendo essa imagem para rememorar essa história curiosíssima, né? Mas eu gostaria de pensar rapidamente agora para finalizar, uma aproximação aí entre essas duas artistas. E pensar junto com vocês o seguinte, né? Preciso pensar, então, no caso dessas duas mulheres como caso de exceção, né? Porque outras mulheres não tiveram essa mesma condição. Elas tiveram esse percurso artístico profissional porque elas eram da elite desses países, né? Ainda assim, no caso da Nair de Tefé, é uma questão aí a se pensar a respeito da ligação dela com o presidente Hermes da Fonseca, né? Porque de início a gente poderia supor que, do ponto de vista profissional, esse casamento teria sido vantajoso. Só que ela deixou de realizar as caricaturas após o casamento. Ela ficou casada com o presidente 10 anos, até ela enviuvar, e ela voltou a fazer as caricaturas somente 17 anos depois. Então, retomando essas atividades dela aí, né? Já em relação a Eugênia Sarmento, a gente pode pensar que ela se beneficiou do sobrenome do avô, mas após o falecimento dela, ela só é lembrada pelos retratos em que ela imortaliza o avô que era parente dela, que era presidente, né? Então, é interessante também observar que as duas não estudaram em academias de arte em seus países, tá? Mas que ambas estudaram no exterior, em ateliês privados, e também numa academia que é muito conhecida, que aceitava mulheres na época, que era a Academia Julian. Será que, nesse sentido, a gente poderia pensar assim, que a Nair de Tefé não tinha interesse em seguir a carreira dela profissional? Que o casamento teria exaurido as energias dela, ou que ela continuou, mesmo após o casamento, sendo impedida, como aconteceu nas ocasiões em que ela foi convidada para trabalhar no exterior, e o pai, o Barão de Tefé, tinha proibido ela de trabalhar lá. Bom, o fato é que a gente vai ver inúmeros indícios de que as duas são bem reconhecidas em vida, né? Os trabalhos da Nair de Tefé, eles foram solicitados por periódicos importantes do Brasil e do exterior. Ela foi uma das primeiras mulheres caricaturistas da história. A Eugênia Sarmento participou com frequência de inúmeras exposições, foi premiada, foi contratada pela elite da época para realizar os retratos, foi a primeira mulher a participar de um salão tradicional na Argentina, enfim, né? O fato é que, geralmente, por fazer parte da elite, essas mulheres privilegiadas aí não desempenhavam tarefas domésticas. Será que isso dava para elas o tempo necessário para elas se dedicarem à arte? Mas a questão é que elas ultrapassaram esse mero diletantismo, né? E isso é interessante se pensar. As duas viveram bastante, né? Uma, Eugênia viveu 92 anos, Tefé viveu 95, e isso possibilitou que elas realizassem muitas coisas, fizessem bastante feitos, né? Do ponto de vista artístico, ambas elas tinham predileção pelo retrato da figura humana, só que uma construía a imagem que o homem público queria fixar para a posteridade, e a outra desconstruía essa mesma imagem através das suas caricaturas, né? A Eugênia foi introduzida na profissão por intermédio de uma tia, que era uma irmã do Domingos, que já atuava, de certo modo, como artista também, como pintora, né? Facilitando, então, o trânsito da Eugênia, né? Essa experiência familiar aí, no seio familiar, pode ter contribuído, né? O fato também é que ela vai para o exterior com o irmão, que vai seguir uma carreira de cônsul, enfim, ela aproveita para ir junto, acho que sozinha possivelmente ela não poderia ir, mas com a companhia dele ela pôde, então lá ela pôde estudar, né, e concretizar essa oportunidade de conquista de si, inclusive lá na Europa, né, tendo esse aperfeiçoamento profissional, tendo essa importante base lá na Europa, né. Quanto à questão da Nair de Tefé, a gente pode pensar que por meio das caricaturas, ela poderia talvez dizer coisas que ela não pudesse dizer abertamente em palavras, né, ou mesmo dizer em ação. Se também encararmos essas caricaturas da Tefé como estratégia de comunicação, nós poderíamos levantar uma hipótese. Será que a Nair de Tefé se mascarava através desse pseudônimo, formado pelo seu próprio nome ao avesso? Na caricatura, ela revelava, então, a face dela escondida, a face que era complementar. Então, poderíamos analisar aí o casamento com o homem mais importante do país na época, deixando os romantismos de lado, como uma possibilidade dela se revestir de um poder que pudesse revelar a sua face escondida através desse pseudônimo. Bom, se a gente for julgar pelo episódio, um deles que só foi tratado aqui, porque teriam mais outros, né, mas não dá tempo, que é esse das caricaturas na Barra da Saia numa ocasião festiva lá, num coquetel, enfim, a gente vê o tanto como ela era empoderada, né, nesse período, como ela era ousada.
A questão que fica é, ela não pôde ou não quis falar, né, através dessas caricaturas durante 17 anos. Se ela não quis, será que ela disse aquilo que ela gostaria de ter dito, pôs em prática aquilo que ela desejou fazer, através de outros modos, através de outros recursos? Fato é que há muitas questões aí para se esclarecer quanto a essas duas artistas, né? Os tempos mudaram, em inúmeros aspectos, ainda nós somos colônia, mas acreditamos aí que as mulheres das novas gerações, elas não sonham em ser mais primeiras damas, parentes de representante do executivo, enfim, né? É, e veja que nós não estamos aqui querendo dizer que Nair de Tefé e Eugênia Sarmento se acomodaram nesses papéis, porque elas foram muito ousadas para a época dela, fizeram o que foi possível, enfrentaram inúmeras barreiras, e também porque não dá para a gente julgar os agentes do passado conforme os nossos valores do presente. Só que a gente não pode deixar de frisar que, felizmente, essas novas gerações de mulheres, o que elas desejam mesmo é ocupar o cargo de presidentas dos seus países. Então é isso, muito obrigado a vocês.